A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos meditar nessa mensagem. Tende grande gozo nas tentações. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago diz no versículo 1 que ele é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago é o irmão de Jesus, ele é o Tiago menor. O Tiago maior era o irmão de João, que eram filhos de Zebedeu. Ele foi morto na prisão por Herodes, de acordo com o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Esse Tiago que escreveu a Epístola de Tiago é o irmão de Jesus, e ele disse aqui, meus irmãos, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Versículo 4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Primeiro ponto, o que é tentação? Uma tentação é uma atração ou estímulo para agir de maneira contrária aos princípios, valores ou crenças morais que você defende. Geralmente, envolve um desejo intenso ou uma inclinação para que você se envolva em comportamentos que não são corretos ou em comportamentos que são prejudiciais a você em razão de ensinamentos da palavra. As tentações, elas podem variar de acordo com as circunstâncias e as características de cada pessoa. Podem envolver um prazer sensorial, podem envolver a busca de poder, ganância, egoísmo, podem envolver vícios, comportamentos imorais, entre outros. A tentação, ela não é pecado, mas o pecado está em ceder à tentação e agir de acordo com o que ela incentiva você a fazer. Porque como a tentação, ela é um estímulo para que você faça alguma coisa contrária aos princípios que você segue, ela vai convidá-lo a fazer alguma coisa contrária àquilo em que você acredita. Então, existem vários exemplos de tentação. Por exemplo, vamos falar aqui sobre a tentação de mentir. A tentação de mentir, a pessoa sente a vontade de contar uma mentira para evitar consequências, ou para obter vantagens pessoais, ou para evitar confrontos. A pessoa pode sofrer a tentação do egoísmo, a tentação de, dentro da sua família, dentro da sua casa, priorizar o próprio interesse e colocar os seus desejos acima da vontade dos outros, sem se importar com os outros. Existe a tentação da ganância, que é uma atração de acumular riqueza e buscar o dinheiro a todo custo, colocando o sucesso financeiro acima de todas as coisas. Existem as tentações dos vícios, quando a pessoa tem uma tentação de se envolver em comportamentos como abuso de drogas, de jogos, de pornografia. Existe também a tentação da luxúria. A pessoa sente uma forte atração por um prazer sexual fora do limite. Sente vontade de praticar fornicação ou adultério, ou de ser infiel no relacionamento conjugal, ou se envolver em relacionamentos promíscuos. Existe a tentação do orgulho.
A pessoa faz alguma coisa e ela sente aquela vontade de se exaltar, de buscar um elogio, um reconhecimento excessivo a todo custo, de alimentar o ego em relação às outras pessoas. Existe a tentação da ira, aquele impulso de você xingar uma pessoa que às vezes fez alguma coisa que te desagradou. Você deixar que a raiva domine você de maneira agressiva. Existe a tentação da preguiça, a procrastinação. É a tentação de evitar de fazer um trabalho de grande responsabilidade ou de cumprir uma tarefa que você tem que cumprir agora, buscando um caminho mais rápido, mais fácil, mais confortável. Existe a tentação da inveja, quando você fica com o desejo de ter aquilo que outras pessoas têm, ou quando você fica ressentido com o sucesso ou com a felicidade do outro. Existe a tentação da desonestidade, quando você sente uma vontade de enganar, ou trapacear, ou agir de uma forma errada para benefício próprio. Esses são apenas alguns exemplos de tentações. Tiago fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Em geral, as pessoas não gostam de sentir a tentação. Uma pessoa que tem fraqueza com bebida alcoólica, muitas vezes ela fica chateada quando ela é colocada diante da bebida alcoólica e ela fica com aquela vontade, ela tem a tentação, o estímulo de fazer algo contrário à sua fé, fazer algo contrário aos seus princípios, aos seus valores. Uma pessoa tem como princípio não beber, mas ela tem aquela fraqueza. Então, quando colocam a bebida diante dela, ela é tentada, ela sofre a tentação. Ela tem aquela vontade, fica aguçado nela a vontade de pegar aquele copo de bebida e beber aquele copo de bebida. E então ela fica chateada. Mas Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nós falamos aqui de várias tentações e Tiago explica por quê. Ele fala: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A nossa fé é de que nós seguimos a Jesus e queremos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as suas escrituras, e queremos obedecer os princípios da fé em Jesus. E esses princípios são dizer a verdade, não se envolver em nenhum vício, mas ter domínio próprio sobre todas as coisas, ter um amor ao próximo, um espírito comunitário, não ser ganancioso, mas trabalhar e receber o valor justo daquilo que corresponde ao nosso trabalho, não se envolver em prostituição, em adultério, em pornografia, em infidelidade conjugal, em fornicação, mas procurar uma pessoa com quem a gente possa ter um relacionamento certo e um compromisso firmado na presença de Deus, mantendo fidelidade na presença do Senhor, a ter humildade e não orgulho, ter o perdão em relação àqueles que muitas vezes nos falam uma palavra inadequada, ser trabalhadores, cumprindo o nosso papel, ter alegria pela felicidade do próximo e sermos honestos. Quando nós somos atacados, tentados em fazer o contrário disso, nós estamos passando por uma prova, segundo Tiago. E ele fala assim: ao invés de vocês ficarem tristes quando vocês estão passando pela tentação, que é o momento em que a nossa fé está sendo colocada à prova para verificar se nós realmente vamos conseguir obedecer à nossa fé e andar conforme os nossos princípios e os nossos valores e ter resistência e paciência
em relação àquilo que está sendo a nossa tentação, quando nós passamos por isso, a prova da nossa fé produz a paciência. No versículo 4, Tiago continua dizendo assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, Tiago nos ensina: tenha paciência para resistir à tentação de mentir, de acessar um conteúdo indevido na internet, de acessar uma bebida, uma droga, um cigarro, de ser desonesto, ganancioso, orgulhoso, arrogante ou de manifestar a sua agressividade na ira. Tenha paciência de suportar a tentação. Tenha paciência. O que é paciência? A paciência ela é uma virtude. Ela envolve a capacidade de suportar, de vencer, de derrotar as dificuldades e os sofrimentos, sem ficar irritado, sem ficar impaciente, sem desistir. Quem tem paciência, ele olha: estou vendo a bebida na minha frente, a minha vontade está aguçada para beber, mas eu sei da fé que tenho em Cristo e eu não vou beber. Essa vontade que eu tenho está na minha carne, mas eu não vou sucumbir. Eu digo para mim mesmo que eu não quero essa bebida. A minha carne quer, mas a minha razão e a minha fé em Jesus me faz entender que isso me faz mal e por essa razão eu não me entregarei para essa paixão, para essa tentação, para esse estímulo que está na minha frente. Paciência está ligada a uma atitude de inteligência. A pessoa compreende o processo da tentação. Ela entende que está sendo subordinada a uma tentação. Ela entende que a sua carne, a sua vontade e se inclina para um lado. Ela aceita que a carne tem essa inclinação, compreende e ela tem resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de assumirem a forma que vão assumindo na medida em que vão sendo subordinados a várias situações. Então existem materiais que resistem ao fogo, resistem à água, eles vão assumindo novas formas e vão se adaptando conforme o material a que estão submetidos. Mas eles resistem, eles não sucumbem. Então, a paciência, ela está relacionada a aceitar que você está sendo tentado, e a paciência envolve também o entendimento, a compreensão, a inteligência do processo, e envolve, por fim, a resiliência. Você aceita que está passando pela tentação, entende o processo e você resiste. A paciência envolve a habilidade de você controlar os seus impulsos, de você não ser dominado pelos seus impulsos, de você não ser dominado pelas suas emoções negativas. Tem muitas pessoas que se entregam muito facilmente à tristeza. Ter tristeza, você pode ser tentado a ter tristeza. Mas quando você senta no sofá, se joga na cama, e quando você desiste, fala, desisto, aí você está pecando, porque o Senhor nos ensina a ter o quê? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Não deu certo o meu projeto hoje, mas vou me sentar aqui. Você pode até chorar, você pode até ficar um pouco triste, mas você não pode se entregar à tristeza. Chorou? Sentiu a tristeza? É hora de, Senhor,
me levanta. É hora de orar. É hora de lutar. É hora de você resistir à tentação de ficar com tristeza. Você precisa vencer a emoção negativa. A paciência envolve a vontade de alcançar os resultados. Ela envolve a vontade de continuar lutando. E lutando e entendendo que tem algumas coisas que requerem tempo, que requerem esforço, que requerem dedicação. A paciência, ela envolve uma visão de longo prazo. Então, talvez você tenha chegado na fé há pouco tempo e você muitas vezes se encontra caindo nas tentações. Mas comece a se exercitar dia após dia, entendendo que a inveja, a ira, a prostituição, o adultério, a fornicação, a ganância, a desonestidade, a mentira não cabem mais em você. E comece resistindo. E não sinta tristeza pelo fato de você cair em várias tentações. Saiba que a prova da sua fé vai produzir a paciência, e a paciência é tudo isso que a gente veio falando aqui nesse vídeo. Ela envolve aceitação, aceite que você tem essas fraquezas. E entenda que você precisa resistir a essas fraquezas e que isso é um processo. Tenha resistência, vá aumentando a sua resistência, vá aumentando a sua paciência, entendendo com uma visão de longo prazo que você está seguindo a Jesus. E a paciência, ela envolve uma atitude. Ela não é algo passivo, algo que você fica ali quieto, esperando que a situação vá mudar. Pelo contrário, a paciência é uma atitude de reação. Estou diante dessa tentação. Estou persistindo. Estou resistindo. Estou neste processo. Estou todos os dias envolvido nesse processo de mudar a minha vida para adaptar aos meus novos princípios em Cristo. A paciência, ela envolve um processo contínuo e ela envolve uma prática de autorreflexão, de administração do estresse, gestão do estresse, de você ter entendimento a respeito da situação e de você reconhecer que você precisa dedicar tempo e esforço e que isso muitas vezes vai ser necessário para que você consiga andar cada dia mais de acordo com Cristo. Veja que Tiago fala exatamente isso. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa obra de paciência, ela vai sendo desenvolvida dia após dia. Você vai construindo ela dia após dia. Nenhum vaso de Deus, que somos nós, nasce perfeito. O próprio Deus, falando com o profeta Jeremias, disse para Jeremias que ele fosse até a casa do oleiro, porque ele mostraria para Jeremias um mistério. E nós vemos ali que Jeremias foi até a casa do oleiro e Deus falou com ele. Jeremias aqui 18, nós vemos a palavra do Senhor
que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós somos como o barro que está nas mãos do oleiro. Deus ele vai completando a obra dele em nossa vida. Então, sempre que você cair em tentação, lute para que você tenha domínio em relação a ela. Pode ser que algumas vezes você caia, mas quando você cair, peça perdão e peça: Deus, me dá agora mais força e graça para que eu possa continuar nesse processo. Porque a tentação, quando nós vamos caindo nelas, elas são provas da nossa fé para produzir paciência. A paciência, ela é um processo em que nós, como nós dissemos, nós aceitamos que temos a fraqueza, compreendemos o processo que está acontecendo em nós e nós resistimos, tendo resiliência. O próprio Tiago fala no capítulo 4 para que nós tenhamos resistência. Ele fala: sujeitai-vos, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você passa pela tentação, você está sendo provado. Sujeite essa situação a Deus. Resista à tentação. E a tentação, quando ela é colocada no seu caminho muitas vezes pelo diabo, ele vai ver que você está resistindo e ele vai fugir. O versículo 8 traz um complemento: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quanto mais nós nos chegamos a Deus, mais ele vem até nós. Cada dia mais ele vai se aproximando e ficando cada vez mais perto de nós. Cada vez mais nós vamos recebendo a graça e o Espírito Santo em nossa vida. E ele fala: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então ele fala assim: nós que somos pecadores, que temos inclinações quando somos tentados, ele diz: limpai as mãos, ou seja, façam com que as vossas obras, porque mãos fala a respeito daquilo que nós fazemos, fala a respeito das nossas obras, fala a respeito das nossas escolhas. Ele fala: limpai as mãos, pecadores, ou seja, tomem decisões de acordo com os princípios e de acordo com a fé de vocês. E não andem no pecado, não sucumbam, não desistam, mas sejam resistentes, tenham resiliência, sejam resilientes. E aí ele fala: e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Quem são aqueles que são de duplo ânimo? São aqueles que têm o ânimo dividido. De um lado, eu quero tanto seguir a Deus, mas de outro lado, mas eu tenho tanto essa fraqueza. Então ele fala: você que fica dividido, tem o ânimo duplo para os dois lados. Purificai o coração, ou seja, pegue o seu coração e direcione ele para o ânimo correto. Direcione ele, limpe o seu coração do ânimo que não está de acordo com a fé. Jogue fora aquilo que é da tentação. Aí ele fala assim, no 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai,
converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, quando você estiver diante da tentação, sinta aquele processo. Meu Deus, como o meu corpo físico é miserável e tem essa inclinação por esse pecado. Tiago fala, lamentai e chorai, ou seja, Deus, tem misericórdia de mim, me dá forças para que eu consiga vencer. E ele fala, converta-se o vosso riso em pranto. Ou seja, quando você fica muito sorridente, muito feliz e alegre, pelo hábito que você tem de praticar o pecado, faça com que esse hábito que você tem de praticar o pecado seja não mais um motivo de alegria para você, mas que você sinta isso como algo que não é de acordo com a vontade de Deus, mas que seja um motivo de tristeza. E o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria passada em ficar fazendo as coisas erradas, que isso se converta em tristeza. O versículo 10 fala, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhar-se perante o Senhor é você entender que a vontade de Deus é maior do que a sua vontade. Quando você se humilha a alguém, você coloca esse alguém em posição de superioridade em relação a você. Então, quando você se humilha diante do Senhor, você fala, o que importa é a vontade do Senhor e não a minha. E o próprio Jesus disse que quem quer seguir a Ele precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz para que possa segui-lo. Nós vemos isso em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus disse para que aquele que quer seguir a ele deve negar a si mesmo, está dizendo, deve humilhar-se diante de Deus, deve reconhecer que Deus está acima da sua própria vontade. Então, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, quando nós estamos sendo tentados, a tentação, ela é um estímulo para que a gente faça algo contrário aos nossos princípios. Essa provação, que é a tentação, ela produz o quê? Produz a paciência, ela tem que produzir uma reação em nós. A identificação de que estamos sendo tentados, a aceitação de que a nossa carne muitas vezes tem vontades de fazer aquilo que não é segundo a vontade de Deus. O entendimento, a inteligência, a compreensão a respeito desse processo e a resiliência e a resistência desse processo pela nossa vontade de nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que Ele é maior do que nós e é digno de todo louvor e glória. Por isso ele fala, tenha porém a paciência a sua obra perfeita e resista por completo, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então essa é a palavra de hoje. Não fique triste quando você é tentado. As tentações servem para que a prova da nossa fé produza em nós a paciência. E a nossa paciência é a nossa resistência, é o nosso processo de aproximação de Deus. Vamos cada dia mais ter paciência em resistir às tentações a que somos submetidos, porque resistindo dia a dia, nós vamos ficando cada vez mais completos de Deus, sem faltar em coisa alguma, até estarmos prontos para alcançarmos o reino dele.
Essa é a mensagem de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.